Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre estrutura e nomenclatura de compostos orgânicos. Nós trataremos nessa série de vídeos sobre os alquinos. Você encontra esse assunto no capítulo 4 do livro Introdução à Química Orgânica. Como sempre, em todos os vídeos, estamos tratando das últimas regras da IUPAC sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Nesse vídeo você aprenderá sobre estrutura geral dos alquinos e algumas propriedades de alquinos e algumas aplicações. Alquinos são hidrocarbonetos que apresentam uma ou mais ligações tríplices entre dois átomos de carbono. Vocês têm nessa imagem aqui ao lado representado, apenas como ilustração, dois átomos de carbonos. Você tem aqui essa representação por três traços que indica uma ligação sigma e duas ligações pi. O carbono completa as quatro valências, fazendo aqui uma outra ligação simples com outro grupo, outro elemento qualquer. Tá? Às vezes, vocês encontram na literatura, em livros antigos e artigos antigos, esses compostos como sendo chamados de acetilênicos. Essa denominação não é reconhecida pela IUPAC, mas é bom que a gente chame atenção aqui, uma vez que vocês vão se deparar com esse tipo de representação. A fórmula geral de um alquino acíclico, que eles também podem ser cíclicos, nós vamos ver isso na parte 3, que tendo apenas uma ligação C-tríplice-C, essa fórmula é CnH2n-2. Eu ilustro aqui com esse composto, com 4 átomos de carbonos, uma ligação tríplice aqui no meio e 2 grupos CH3. Como N é igual a 4 átomos de carbono C4, 4 vezes 2, 8, menos 2, 6. Então, a fórmula C4H6. Um outro isômero para este composto, isômero constitucional, também continua com os 4 átomos de carbono. Então, pela fórmula, você tem 6 hidrogênios. Você vê que 3 com mais 2, 5, com mais 1, 6. Então, essa é uma fórmula geral que tem essa aplicação restrita, mas uma vez que você observar que o composto tem uma ligação tríplice, contando o número de átomos de carbono, rapidamente você sabe quantos átomos de hidrogênio essa fórmula deve ter. Vamos falar um pouquinho de fontes naturais, né, de alquinos. E o alquino mais antigo, ou seja, o composto com a ligação tríplice, que a gente tem conhecimento mais antigo aí, é conhecido como ácido tarírico. Ele foi isolado em 1892. A publicação original aparece nessa revista francesa Comptes Rendus, da Academia de Ciências da França, de 1902. Tá? Esse composto, cuja fórmula estrutural está aqui mostrada, ele é encontrado em plantas do gênero Picramnia, incluindo a Picramnia guianensis. A sinonímia para essa planta é Tarire guianensis, daí o nome de ácido tarírico. Aqui vocês têm uma imagem dessa Picramnia guianensis, que é uma planta encontrada na América do Sul, no norte do Brasil e nas Guianas, daí o nome da planta. E esse tipo de nomenclatura não sistemática, tá? Ácido tarírico, ele está relacionada com o nome da planta. E nós estamos vendo e veremos em vários outros vídeos que muitos compostos têm um nome não sistemático associado à origem, à fonte de onde ele foi obtido, seja planta, seja micro-organismo. Aqui você tem uma outra representação em linhas para o ácido tarírico, você tem uma ideia melhor aqui, né, da extensão dessa cadeia carbônica, e aqui eu destaco a região da ligação tríplice, como nós já vimos e veremos mais adiante ainda neste vídeo. Esse carbono tem hibridação sp, então essa região toda aqui é linear, não é em zigue-zague, porque esse ângulo entre esse grupo e a ligação tríplice é 180 graus. Eu apresento para vocês aqui o nome sistemático, como, embora tenha uma ligação tríplice, nós veremos na parte 2 sobre
as regras de nomenclatura, a ligação tríplice vai ser indicada pelo afixo "in", e o nome, o grupo principal aqui é o grupo carboxílico. E na série de vídeos sobre nomenclatura e estrutura de ácidos carboxílicos, nós vamos detalhar o sistema de nomenclatura. Mas já adiantando para vocês, a gente põe sempre o nome aqui, a palavra ácido e terminação "óico". Então, esse é o ácido octadec 6-inóico. Veremos detalhes sobre isso em outros vídeos, mas eu apenas destaco aqui que os alquinos, a ligação tríplice, ela pode ocorrer também juntamente com outros grupos funcionais em vários compostos aí. Tá? Então, a fonte natural aqui do ácido tarírico é essa Tarire guianensis. Aqui mais um exemplo de um alquino natural, tá? A partir da década de 60 do século passado, uma série de poliínos começou a ser isolada de muitas plantas. Esse composto aqui, que é o hepta 1,3,5-triinilbenzeno, ou outro possível nome para ele está aqui, tá? Nós detalharemos esses nomes. Esse composto possui propriedades antibióticas e é encontrado em folhas de picão. Picão é essa planta muito comum na nossa região aqui em Minas, tá? Até não mesmo apenas em pastos, mas em quintais, tá? Isso é uma planta daninha, mas também é uma planta medicinal, tá? É uma planta bonita, tem uma flor bonita. As sementes aqui, olha, elas se espalham, se prendendo ao pelo de animais, se prendendo aí nos sapatos e calças de pessoas passando por parques e por regiões onde essa planta está distribuída. É uma planta muito comum, tá? E ela tem essas propriedades medicinais. Dessa planta foi isolado esse poliíno, você vê aqui 3 ligações tríplices em destaque, tá? E esse composto, ele é instável, com tanta ligação tríplice, quando submetido à luz ultravioleta, ele se decompõe, forma substâncias que apresentam atividades inseticidas contra mosquitos e nematóides. Aqui um outro substância também, com vários dessas ligações tríplices, tá? É conhecido como éster desidromatricária, presente em substâncias de dália e flores de camomila. Que é uma plantação de camomila, que é uma planta muito comum, que a gente também usa para fazer chás, né? E é comum nessa planta também. Você observa, devido a essa sequência de ligações tríplices, todas conjugadas, mais aquela função éster aqui no final, você tem aqui uma representação tridimensional dessa molécula, essa região aqui com as ligações tríplices. Você tem carbono ligado a carbono, 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 é uma região totalmente reta, que você tem a ligação dupla com geometria E ou trans, e aqui o grupo éster, em destaque em vermelho, e a metila aqui, os 3 átomos de hidrogênio do grupo CH3. Você observa que esse conjunto de região que tem ligações tríplices torna a molécula totalmente linear aqui. Tá? Esse é mais um exemplo também de um éster, de um alquino, mas que apresenta também na sua estrutura uma ligação dupla carbono-carbono e um grupo éster aqui. Mais um exemplo agora de uma substância sintética, que é conhecida aí como nome não sistemático, nome comercial de noretindrona. Isso corresponde à fórmula do primeiro contraceptivo feminino oral comercializado na década de 1960. Em destaque em azul aqui, você tem a ligação, o grupo C-tríplice-C, você também tem um álcool, tá? E você observa aqui nessa figura, noretindrone, acetato de noretrindona. Então, isso aqui é o éster, é o acetato. Nessa posição, você teria aqui o grupo acetato. Tá? Uma imagem aí da Wikipédia desse comprimido aí, do frasco onde esse comprimido é comercializado. O desenvolvimento dessa substância inicia-se no final da década de 1940 pelo químico americano Russell Marker.
E a síntese desse composto ela é finalmente concluída em 1959 pelo químico mexicano Luiz Miramontes. O Luiz Miramontes trabalhava na empresa Syntex, tá? Esse trabalho era coordenado pelo grande químico orgânico Carl de Gerassi, um dos maiores químicos orgânicos do século passado, faleceu ainda neste século, e Jorge Rosenkrantz, eles que são os detentores aí dessa patente e foram os químicos que conduziram o trabalho até chegar ao desenvolvimento dessa molécula aí, que teve um grande impacto no desenvolvimento social e comportamental. Ali, bom, destaco também aqui a presença de mais um grupo, que é o grupo cetona. Eu faço aqui um pequeno parênteses, só para mostrar para vocês um espectro no ultravioleta de dois poliínos conjugados, ou seja, dois alquinos que têm muitas ligações duplas conjugadas. Aqui tem também uma ligação dupla e tem um grupo éster, mas nós temos uma série de vídeos onde nós tratamos da caracterização dos compostos orgânicos e, no caso dos alquinos, a espectroscopia no ultravioleta visível é muito importante, porque o espectro tem umas bandas muito características. Vocês observam para o composto 1, tá? Que é esse primeiro aqui, o sistema conjugado é esse aqui destacado em azul, ele tem duas bandas nessa região e depois uma série de outras bandas aqui, olha, bem características. Quando essa ligação dupla está agora conjugada com uma carbonila, você tem também o mesmo perfil nessa linha tracejada, tá? Nessa linha tracejada, o espectro é muito parecido, mas essas bandas estão ligeiramente deslocadas em relação ao composto menos conjugado. Eu fiz apenas esse parêntese breve para chamar a sua atenção que esses compostos têm espectros no ultravioleta característicos, e se você quiser saber mais sobre esses métodos de caracterização, você pode olhar numa série de vídeos que nós temos também no nosso canal. Tá? Fica aqui apenas uma indicação de como que esses compostos eventualmente são caracterizados. Os alquinos, eu chamo aqui a atenção do acetileno, que é o nome, o alquino mais simples, tá? O nome sistemático é etino, mas ele é conhecido como acetileno. Ele é o composto mais simples dessa família de compostos. Eu venho chamando a atenção já que quando você tem uma ligação tríplice, os átomos, dois átomos de carbono e os grupos ligados a esses carbonos ficam todos enfileirados de forma linear, tá? Em função dessa hibridação sp. Então, você tem aqui, olha, 180 graus entre essa ligação tríplice e a ligação simples com o grupo aqui, no caso, está o hidrogênio, mas poderia ser qualquer outro grupo. Essa ligação, ela tem 121 picômetros de comprimento e a ligação CH tem 106 picômetros de comprimento. Tá? Só como referência, uma ligação simples carbono-carbono, tá? A energia dessa ligação, ou seja, o quanto que você precisa para fragmentar, para quebrar essa ligação, corresponde a 368 kJ por mol. A ligação dupla é muito mais forte, 682 kJ por mol, não chega a ser o dobro, porque a ligação π é mais fraca do que a ligação sigma, vimos isso nos vídeos sobre alquenos, e a ligação tríplice é bem mais forte ainda, 200 kJ mais forte do que a ligação dupla. Observa que daqui para cá você tem uma diferença de 200, ou seja, acrescentando aqui uma ligação π a mais, para você quebrar essa ligação π, você deve gastar em torno aí dos 200 kJ por mol. Isso tem um impacto muito importante sobre a reatividade dos alquinos, como nós veremos em vídeos futuros. Vou falar então um pouquinho sobre como que o acetileno é produzido. Isso porque o acetileno é o membro mais simples dessa série de compostos e ele tem muita importância econômica.
ele pode ser obtido industrialmente por dois métodos, assim, de um modo geral. Um deles corresponde à adição de água ao carbeto de cálcio, CaC2. Esse carbeto de cálcio ele é produzido pelo aquecimento em altas temperaturas de carvão, ou coque, com óxido de cálcio. Ou seja, você mistura carvão com óxido de cálcio a 2.500 graus, essa reação você tem a formação de monóxido de carbono, essa é uma reação de óxido-redução, e aqui a formação do carbeto de cálcio. O carbeto de cálcio, na presença de água, forma acetileno mais hidróxido de cálcio. Uma outra maneira de obter esse acetileno é pela pirólise do metano em temperatura muito alta, tá? Em uma fração de segundos, passa isso num cano, no recipiente, a temperatura extremamente elevada, de uma forma rápida, você tem então a formação do acetileno mais o gás hidrogênio. Ele é usado, né, esse acetileno, em muitas soldas, em razão da grande quantidade de energia que é liberada durante a combustão. Você observa que aqui você tem uma equação de combustão do acetileno balanceada. Então, para cada mol de acetileno, você tem 2,5 mol de oxigênio, formando 2 de CO2, mais 1 mol de água apenas. Tá? ΔH dessa reação, ou seja, para cada mol de acetileno que é queimado, libera-se 1.368 quilojoules de energia. E a grande vantagem de se utilizar o acetileno para solda é porque você tem a formação de uma molécula de água apenas. Se você usa o etileno, você terá a formação de 2 moléculas de água. Tá? Parte desse calor acaba sendo gasta para evaporar a água, então você tem chama mais fria. Tá? Então, com acetileno, você tem uma chama mais quente. Ele também é empregado como material de partida para a síntese de vários compostos, como o ácido acético, e de outros compostos insaturados que têm aplicações na síntese de plásticos e borrachas, que eventualmente nós veremos também em vídeos futuros, tá? Mas não apenas é usado como combustível para maçaricos, por exemplo, mas também no preparo de produtos diversos de interesse econômico. Chegamos ao final dessa introdução. Agradecemos aos doutores Alberto Oliveira, Claudinei Andrade, Filomeno e Elson pelas correções e por todo o apoio. Você encontra mais sobre alquinos nessas referências indicadas aqui, Introdução à Química Orgânica. E na parte 2 trataremos da nomenclatura de alquinos, não perca a parte 2. Agradecemos a sua audiência, agradecemos a sua atenção e se ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva para nos ajudar a divulgar ainda mais esse trabalho que tem sido útil para muitas pessoas e esperamos que ele possa ser útil a muito mais ainda. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez.